E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Se é a primeira vez que você chega até aqui, se é a primeira vez que você me vê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para falar um pouquinho sobre psicologia, tirar dúvidas sobre psicoterapia, comentar sobre relacionamento, saúde mental ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a pelo menos começar a compreender esses pequenos processos. Se você está aqui no canal há algum tempo, tem alguma chance de você ter visto um vídeo meu, que foi o primeiro, eu acredito, postado aqui no canal, explicando um pouco mais sobre quem era eu e trazendo essas informações de introdução aqui do canal. E eu estava pensando recentemente o que seria possível ou necessário atualizar, porque tem aí quase 2 anos, quase 2 anos que eu postei esse vídeo e certamente aquela pessoa que está lá não é mais a mesma que fala com você aqui agora. E talvez seja interessante falar nem só para quem já está aqui no canal também, mas também para quem está chegando, porque recentemente começaram a chegar mais pessoas interessadas em falar sobre psicologia aqui no canal e pode ser interessante saber um pouco mais sobre mim e da minha trajetória acadêmica até chegar aqui no canal. Bem, vamos falar sobre a minha trajetória acadêmica, porque eu acho que talvez também algumas pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais sobre a vida acadêmica, algumas pessoas que estão interessadas também em fazer psicologia, que podem entender um pouco como foi meu processo e talvez se sentir também mais motivados, interessados a procurar esse tipo de estudo. Eu sou daqui de Minas Gerais, você pode perceber pelo meu sotaque. Belo Horizonte é onde eu construí toda a minha trajetória pessoal, a minha trajetória acadêmica, profissional. Então a minha trajetória começa em Belo Horizonte aos meus 18 anos, quando eu entro para a faculdade de psicologia. E aí algumas pessoas elas me perguntam como que foi o meu processo de entendimento de que a psicologia era uma área que eu gostaria ou que eu poderia pelo menos começar a estudar. Antes disso, aos meus 16 anos, eu comecei a fazer um estágio de ensino médio, nível ensino médio mesmo, em uma empresa que era integradora de estágios. Ou seja, eu trabalhava com processo seletivo, contratação de pessoas que iam ser encaminhadas para outras empresas e a gente fazia esse meio campo, essa ponte entre o estagiário e a empresa que queria contratar. E aí logo aos 16 anos eu começo a ter essa noção de como que é lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com pessoas de diversas áreas específicas, lidar com pais de estagiários, lidar com donos de empresa, enfim, essas coisas que são bem burocráticas e desenvolvem bem essa parte de entendimento de como lidar com pessoas, que sim, é muito importante, aliás, mas lá eu comecei a ter mais noção de como que era essa questão de gestão de pessoas, mesmo que superficialmente, a nível de estágio, mas já foi possível eu começar a aprender esses pequenos processinhos que são importantes de saber. E aí, nesse estágio, eu tive contato com 3 profissionais de psicologia, 3 psicólogas durante esses 2 anos que eu fico estagiando lá. E essas pessoas me trouxeram algumas informações, eu vendo a postura, eu vendo como que era a lida, como que elas lidavam com o trabalho. Eu comecei a ficar um pouco interessada, curiosa, a saber o que era isso de psicologia. Em uma delas eu tive mais abertura, mais curiosidade também de perguntar, tirar algumas dúvidas, aqueles preconceitos que a gente tem e carrega desde a infância a respeito de assuntos que a gente acha que conhece, mas na verdade não conhece. Eu comecei a desmistificar esses pequenos passinhos de preconceito que eu tinha e começar a entender o que realmente era psicologia na prática. E aí, depois desses pequenos passinhos de conversa, de tirada de dúvidas, eu resolvi olhar a grade curricular dos cursos de psicologia aqui de Belo Horizonte e eu descobri que, nossa, tinha muita coisa interessante, muita leitura a respeito do surgimento do ser antropológico, do ser social, aquela questão mesmo de olhar em grupo, porque o meu olhar de psicologia era muito assim, sabe, individual, ali no consultório, o que não corresponde a nem a metade da psicologia, principalmente nos dias de hoje. E eu confesso que eu me senti ainda mais curiosa, interessada em estudar psicologia quando eu vi que tinha bastante coisa a respeito de filosofia, que é uma das bases da psicologia
e era uma questão de curiosidade que eu realmente tinha e estudava assim meio despretensiosamente na minha adolescência. Então, eu acredito que seria algo ali interessante para eu estudar, pelo menos para descobrir um pouquinho mais e quem sabe gostar realmente daquilo. E aí, nesse estágio, eu fui efetivada depois de quase 2 anos, continuei trabalhando com processo seletivo, recrutamento e seleção, gestão de pessoas, e aí eu comecei a lidar com mais gente ainda, eu era líder de algumas pessoas, ajudava em alguns processos, principalmente estagiários, e lidar com estagiários é tão difícil quanto lidar com outras pessoas que já são contratadas, porque tem muita questão ali que é também do âmbito pessoal e não do âmbito profissional. Tem muitas inseguranças, muitos aprendizados a serem feitos e exige muita paciência nesse processo. E eu fui descobrindo aos pouquinhos também que eu tinha uma certa habilidade para lidar com pessoas, para lidar com esse tipo de demanda que era uma demanda quase infinita. Sempre surgiam problemas, sempre surgiam coisas para lidar. E aí, aos poucos também, eu fui crescendo nessa empresa, saí de lá como supervisora administrativa, que era basicamente uma faz-tudo no sentido de gestão, no sentido de cuidado com as pessoas e cuidado também com a gestão da empresa. E aí, nesse meio campo, eu entro na faculdade, começo a ter mais demandas a respeito de estudo, eu percebi que, olha, não ia dar para continuar trabalhando esse tanto de tempo que eu trabalhava, com tanto de demanda, que uma hora ou outra também eu levava para casa, então ia ser um desperdício de tempo e com certeza a minha vida acadêmica ia ser prejudicada. E eu realmente tive que escolher ou a faculdade ou o trabalho, e sim, eu escolhi pela faculdade porque possivelmente ia me trazer muito mais futuro, muito mais possibilidades, ia me abrir muito mais portas para conquistar as coisas que eu gostaria de conquistar. Primeiro semestre de faculdade, aquela confusão, pessoas novas, aprendizados novos, a universidade é muito diferente do ensino público, que é de onde eu venho, então tem muita questão que você tem que se adaptar, aprender também, e eu não achava que eu era uma pessoa muito comunicativa, então foi muito difícil essa questão de apresentar trabalhos, apresentar seminários, apresentar colóquios, que sempre tem ali para fazer, então foi um custo realmente, mas desde o primeiro período a gente sempre tem essas pinceladas do que é psicologia, quais que são as áreas que podem ser trabalhadas, quais que são as áreas a ser descobertas também, como campos de atuação. E é curioso que lá no primeiro período a gente tem essa leitura mais indireta do que são as coisas. Tinha essa mania também de levar profissionais já formados lá para falar das suas áreas de trabalho, e eu me lembro muito bem que uma das áreas mais cogitadas pelas pessoas da sala era de psicologia jurídica pela questão financeira. E eu sei que a questão financeira é muito importante, então a gente ficou muito animado com relação a essas perspectivas. Psicologia jurídica lida com alguns casos muito difíceis, com situações muito problemáticas, de abuso, dessa lida com a família, no âmbito judicial, de colher depoimentos de uma forma mais não violenta possível, mas mesmo assim me interessava bastante esse tipo de lida do psicólogo. E a base salarial em 2011, que foi quando eu consegui entrar na faculdade, era de mais ou menos R$ 5.000 para esse profissional da psicologia. Então, gente, R$ 5.000 em 2011, base salarial para um psicólogo, era assim muito bom. E enfim, aí eu passei um tempo ali acreditando que eu ia ser da psicologia jurídica, e ao longo da formação acadêmica eu tive o interesse, eu acho que esse foi um ponto muito importante, de querer passar por mais áreas, a maior quantidade de áreas que eu conseguia através dos estágios. E aí eu larguei o emprego, comecei a procurar estágios e eu fui saltitando de área em área para ter mais experiência, para entender como que funciona, não ficar só na teoria e aprender também como que é o mercado de trabalho, que é essencial para quem deseja trabalhar, não é verdade? E aí eu fui indo em algumas áreas que são relevantes, que eu tinha acesso também, que eram mais fáceis. Eu trabalhei como estagiária em psicologia social, em alguns órgãos aqui do estado de Minas Gerais e também da prefeitura de Belo Horizonte. Trabalhei com pessoas em situação de vulnerabilidade social, algum tipo de risco sobre a criminalidade, algum tipo de risco sobre a própria vida também, trabalhando com essas pessoas que normalmente moram em regiões muito específicas, áreas realmente muito vulneráveis, e esse foi meu trabalho durante algum tempo.
Tive experiências como psicóloga do esporte, também aqui em Belo Horizonte. Tive algumas experiências como psicóloga em âmbito hospitalar, trabalhando aqui também com pacientes em situação de algum tipo de dificuldade, seja por algum adoecimento, a família também. Então essa foi uma parte muito importante também da minha formação como pessoa. Trabalhei também como psicóloga escolar, como estagiária de psicologia escolar, na verdade. Essa foi uma experiência bem curtinha e, na verdade, foi até uma das que menos eu me senti ali alinhada com o processo, menos me senti pronta também para aquele momento. Não me senti realmente muito bem ali como estagiária e foi um tempo curto também, mas foi interessante para descobrir como que funciona, para descobrir também como que a psicologia pode ser utilizada nesses processos, nesses meios. Enfim, aí eu fui rodando essas áreas todas, descobrindo como que funciona, gostando de um, não gostando de outros, mas é importante ter essa experiência para saber também o que eu ia fazer. O primeiro estágio curricular que eu tive, que são estágios obrigatórios para se formar em psicologia, foi o estágio em psicologia clínica, na clínica escola da faculdade. Foi nos primeiros períodos e é claro que nesse momento foi um momento muito difícil, um pouco constrangedor, porque eu fazia esse atendimento com uma colega também do lado, que tinha a intenção, é claro, de uma ajudar a outra nesse processo, eu super entendo, mas percebam que não é muito fácil para quem está bem no início da faculdade ter essa desenvoltura com uma pessoa do seu lado te ouvindo e a outra pessoa como paciente, cliente ali. Não foi muito fácil, não foi muito simples, mas foi extremamente necessário para eu ter essa visão e, é claro, como estagiária de psicologia pela faculdade, eu tinha ali supervisão técnica de professores, que era também muito difícil, né? Essa sensação de não estar segura, de não saber o que fazer, mas como sempre a gente tem que começar de algum lado, e foi de lá que eu comecei na psicologia clínica, que foi a minha primeira experiência, na verdade, como estudante de psicologia, e aí por coincidência é o que eu tô fazendo hoje também, alguns bons anos depois, mas enfim, depois eu posso falar sobre isso também. Então, eu tive essa saída desse campo todo de construção e de pesquisa na psicologia para entender melhor como que funciona. Quando eu me formei, e aí que eu vi que esse 10º período de psicologia, que é quando a gente sai, na verdade, é um tanto complicado, porque não tem ali mais aquela assessoria dos professores, não tem aquele bate-papo de corredor que você pode tirar algumas dúvidas, e aí lide com isso e procure o seu espaço no mercado de trabalho. E também é muito difícil porque esse mercado de trabalho muito dificilmente vai absorver todo esse público de psicólogos que saem ali de cada turma, de cada faculdade. Por mais que eu esteja na capital de Minas Gerais, ainda assim é muito difícil. Acho que na época também que eu me formei, que foi em 2015, não era uma época muito tranquila, tinha algumas questões políticas acontecendo, então, enfim, eu tive que passar algum tempo tentando conseguir essa realocação profissional. E aí, quando eu consegui, eu entrei na área de gestão de pessoas como psicóloga de recrutamento e seleção, que também já era uma coisa que eu sabia fazer, já tinha uma experiência bastante interessante antes e pós também ter entrado na faculdade. Particularmente é uma área que eu gosto muito de lidar com pessoas, mas eu sempre optei muito para a relação do profissional com o emprego, sabe? Eu sempre tive mais essa leitura da saúde mental, das relações, do olhar da psicologia realmente. E eu percebo que nem todos os lugares têm essa preocupação de aproveitar integralmente aquilo que o psicólogo sabe. E aí fica ali meio perdido, cumprindo algumas tarefas que são quase, na maioria, administrativas, e se perde aquela carga teórica, todo aquele conhecimento, tanto técnico quanto também de experiência de vida, em processos que não são necessariamente da psicologia. E eu percebo que tem um pouco esse ruído, assim, nessa forma de lidar com o psicólogo dentro de organizações, dentro de empresas. Eu passei um tempo com esse processo, tentando trazer essa leitura também da psicologia, da questão da saúde do ser, da lida do profissional com a sua empresa, dessa intermediação também que às vezes não é fácil. E aí, em algum momento, eu decidi abrir mão disso tudo para começar a trabalhar no consultório particular. E ainda assim eu olho para trás hoje e não sei se eu teria essa mesma coragem de abrir mão do emprego em uma época difícil também e
começar do nada um consultório sem necessariamente saber de onde eu começava. Eu tinha uma leve leitura, assim, mesmo vindo da faculdade, uma leve percepção de como que era, mas é muito burocrático esse processo, gasta-se muito dinheiro também para isso, e, bem, foi um ato de coragem, de ousadia, que eu tenho que reconhecer isso realmente, talvez um pouco de imprudência, assim, também, mas foi indo, e foi aí que eu descobri essa outra forma de conversar com pessoas, que é através da internet. Gente, essa decisão não foi uma decisão fácil de ser feita. Até porque, como eu falei, eu não me considerava extremamente uma pessoa muito comunicativa, eu não achava que eu tinha habilidade para isso ou que seria interessante. Então foi mais um ato de coragem, de abrir esse espaço do nada, do zero realmente. Eu não tenho nenhuma formação em criação de conteúdo, em designer, publicidade e propaganda, absolutamente nada. Eu sou psicóloga, mas eu tive que começar esse processo porque eu percebi que eu tinha que fazer um pouco mais diferente daquilo que eu já fazia para conseguir alguma coisa diferente também. E aí, em 2018, quando foi esse processo de abertura do canal, também houve essa liberação do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento online de forma mais ampla. E aí que ficou ainda mais chamativo para mim essa hipótese de fazer vídeos, de construir conteúdos falando de psicologia, de mostrar também um pouco do meu trabalho. E aí eu comecei a perceber que a psicologia não tem uma ligação muito forte com as pessoas, porque normalmente algumas pessoas que estão falando de psicologia, elas falam de forma muito técnica, normalmente até pessoas que estudam psicologia têm dificuldade de entender, porque são termos muito técnicos realmente, tem que parar, tem que refletir, tem que anotar. Então a minha proposta aqui no canal foi abrir esse espaço de comunicação, de levar informação realmente, principalmente porque eu percebia que muitas pessoas que me procuravam diziam que não fazia terapia antes, mesmo sabendo que era necessário, mas é porque não sabia realmente por onde começar, não sabia por onde procurar, não sabia absolutamente nada. Tem gente que nem sabia o que era psicologia clínica. Então por isso que eu abri esse espaço para fazer esses dois caminhos. Um, que é falar com vocês, explicar, tirar essas dúvidas, dar informação realmente. E o segundo, que é ter esse espaço para eu me mostrar, para você me conhecer, que aí é como se vira quase um cartão de visitas digital, online. Como eu sei que a maioria das pessoas estão hoje conectadas nas redes sociais, eu achei que nada mais interessante do que ter essa forma de mostrar o meu currículo de forma online e ter também essa forma de me comunicar com vocês também, que é bastante interessante e, bem, faz parte do meu dia a dia hoje em dia. Não foi muito fácil esse primeiro processo, literalmente eu fiz tudo sozinha, de verdade, criação de site, criação de logo, nome, criação do canal, transformar o meu Instagram em um Instagram profissional não é muito fácil, principalmente quando não se tem as ferramentas certas, não se sabe muito bem por onde começar. É por isso que eu converso muito com vocês aqui, falando que, gente, tenha um pouco mais de paciência, não é tão simples assim criar vídeos, 2 por semana é o máximo que eu consigo fazer, porque a minha profissão realmente é ser psicóloga, e tudo que eu faço aqui é de muito esforço, muito bom senso, alguns cursos online, pedindo ajuda para algumas pessoas também, dar alguma sugestão para mostrar um pouco do caminho, mas a verdade é tudo bem feito aqui na base do esforço e do bom senso e do interesse também. Então essa minha trajetória da psicologia, ela me mostrou que eu precisava realmente ser um pouco mais diferente daquilo que eu fazia antes ou daquilo que eu tinha aprendido na faculdade até então, que eram coisas muito mais tradicionais talvez. E sair um pouquinho dessa caixinha, sair um pouquinho desse ambiente clássico, tradicional, foi muito difícil, mas extremamente necessário para eu começar esse processo e para eu também me sentir relevante. Quando eu converso com vocês, quando vocês apoiam o conteúdo, contam a sua experiência, falam com outras pessoas nos comentários, ajudam outras pessoas também, eu sinto que esse esforço vale a pena, eu sinto que essa decisão foi uma das melhores que eu fiz até então. Sim, me traz muito trabalho, sim, me traz algumas raivas de vez em quando, acontece em todos os lugares, mas a diversão tá aí nesse desafio, tá também na questão de quebrar paradigmas e descobrir coisas que eu nunca tinha parado para pensar.
E, gente, eu agradeço muito também as pessoas que têm apoiado. Sem esse apoio, realmente eu não estaria aqui há 2 anos falando sobre isso. Esse vídeo tá ficando muito enorme, eu tenho que, enfim, vou tentar resumir aqui pra terminar o quanto antes possível. Pois bem, e aí depois que eu entrei começando a atender os meus pacientes, foi aí que eu descobri que eu precisava realmente de continuar mais focadamente a estudar, porque psicólogo não pode se dar esse luxo de parar de estudar, de não ter informação, de não se atualizar. Essa é uma profissão que realmente precisa de ter uma formação contínua de aprendizado, porque as coisas elas vão acontecendo, vão se atualizando, a gente precisa de saber sobre isso. E aí eu decidi pesquisar cursos de pós-graduação e hoje eu estou aqui fazendo especialização na UFMG de Psicologia Clínica, que é isso que eu faço aqui hoje, tanto presencialmente, tanto online também, o que tem me dado uma base maravilhosa de entendimento da minha formação, da minha abordagem, que é fenomenológica existencial, que não é tão conhecida assim, então talvez eu possa falar um pouco sobre ela aqui depois também. Então, gente, esse caminho não foi um caminho fácil, não foi um caminho tranquilo, é muito cansativo, tem que ter muito envolvimento, tem que ter muito foco, muita resiliência, muita força de vontade também. A carreira também exige muita força de vontade, muita saúde mental realmente, é tanto que eu sei, tenho ciência disso, que o ambiente profissional é um dos que mais adoecem a gente e eu percebi isso realmente na prática e é por isso que eu acho que a psicologia ela deve ser mais aproveitada nesses meios, mas isso não vem ao caso agora. Então esse processo ele foi de muita resiliência, o canal também tem sido de muita resiliência e a partir daí eu comecei a aceitar que coisas são diferentes para pessoas diferentes e que eu não tenho que necessariamente seguir o mesmo caminho que antes eu achava que era e que tá tudo bem com isso. Mesmo não sendo fácil, mesmo sendo um desafio, mesmo sendo difícil e também um pouco embaraçoso de fazer uma coisa diferente, de achar que tá passando vergonha ou de achar que, enfim, nossa, não tá fazendo sentido nenhum. Em alguns momentos eu tenho muitos relatos de vocês, muitas mensagens positivas, tanto aqui, tanto no meu Instagram, que eu agradeço muito a vocês, porque realmente o Astamente teria parado há algum tempo se eu não tivesse esse tipo de retorno e se eu não percebesse que fazia sentido para algumas pessoas também falar sobre saúde mental, que não é tão chique assim, e eu acho interessante trazer essa leitura para vocês, profissional, de uma forma menos técnica possível, o mais entendível possível, porque eu tô falando aqui para pessoas, eu não tô falando aqui para profissionais, enfim, eu espero que eu esteja cumprindo esse objetivo aqui do canal, e eu acho que eu tô seguindo um bom caminho. Bem, eu espero que tenha feito sentido falar um pouco sobre isso e também para pessoas que são curiosas aqui em saber qual que é a minha trajetória acadêmica até então, como que eu vim parar aqui, como que uma psicóloga criou um canal no YouTube e faz vídeos no Instagram e faz textos também para falar sobre psicologia. Enfim, espero que tenha feito sentido para vocês. Agradeço muito a cada apoio que eu recebo, agradeço muito a cada um que ficou aqui até o final. Se inscreva, deixe seu like, comente a sua opinião, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez você ache que seria interessante saber um pouco dessa trajetória acadêmica até chegar aqui. Talvez pessoas que são psicólogos, que estão estudando psicologia ou que estão ainda tentando entrar na faculdade para estudar psicologia. Apoie o canal porque eu agradeço bastante e eu fico por aqui, deixando aqui também essa trajetória que eu estou passando até agora, possivelmente depois eu faço algum outro vídeo atualizando esse também, mas enfim, fica para uma outra história. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!